Olá, boa noite a todos vocês que estão ligados aqui na live do Facebook. Aqui é o Resenha Esportiva. Vamos trazer para você as notícias do esporte. Em destaque o Santos Futebol Clube. E também ontem, destacando a vitória do Brasil, que ontem venceu a Colômbia por 1-0 e matematicamente já se garantiu para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, que vai ser iniciada em novembro. Vale lembrar que no Catar, no meio do ano, é muito calor, então é muito quente. Devido a isso, então, a Copa do Mundo começará em novembro do ano que vem, no ano de 2022. Bom, vamos trazer para vocês aqui os destaques do Santos. O Santos que já está em Goiânia, o time já está concentrado para o jogo de amanhã à tarde, às 17 horas, contra o Atlético Goianiense. Vamos trazer para você todos os detalhes, toda a escalação, as informações do Santos, dois jogadores importantes que não viajaram e estão vetados, não jogam, e é o caso do Diego Tardelli e do Lucas Braga. Já vamos contar para você dos dois jogadores, dois desfalques importantes que saíram, claro, de fato lesionados, isso e muito mais, e também vamos trazer algumas informações. Antes, falar dos jogos em destaque do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Santos e Atlético Goianiense e Santos, amanhã às 5 horas da tarde, no estádio Antônio Ascioli, na cidade de Goiânia, na bela cidade de Goiânia. E também às 9 horas da noite, às 21 horas, Corinthians e Cuiabá, na Arena Neoquímica. E também teremos no domingo, às 4 horas da tarde, com televisão, o jogo no Morumbi entre São Paulo e Flamengo. Um jogaço de bola que vamos acompanhar, vamos ficar ligados também. E também às 6h15 no Maracanã, Fluminense e Palmeiras, que se enfrentam no estádio do Maracanã. O jogo será às 18h15 neste domingo. E o Atlético Mineiro, Bahia e Atlético Mineiro, que esse jogo seria nessa rodada, foi transferido para o dia 2 de dezembro. O Atlético, que está muito próximo do título, né, tem 68 pontos ganhos, enquanto a equipe do Palmeiras, que tem 58 pontos. Então são as equipes que brigam diretamente pelo título, mas eu acho que, na minha opinião, dificilmente o Atlético Mineiro perde esse título do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético faz uma campanha brilhante e também já são 50 anos sem conquistar o título. Então o Atlético Mineiro merece, na minha humilde opinião, com méritos pela campanha brilhante que está fazendo, e também o trabalho do técnico Cuca. Quem diria o Cuca, né? O Cuca que cometeu um erro, poderia ter sido campeão da Libertadores com o Santos, acabou cometendo uns erros, uns equívocos, e o Santos acabou perdendo, né, infelizmente, a Libertadores no início deste ano, em janeiro. Então, mas agora são coisas do passado. Agora se o Atlético Mineiro conquistar o título, parabéns para o Cuca, que ele merece também, claro, com certeza. Não podemos questionar, assim, pelo menos o Cuca, pelo menos o bom trabalho que ele fez no Santos Futebol Clube. E depois não aconteceu nada de coisas legais, assim, que às vezes o torcedor não quer saber, assim, às vezes não quer ficar lembrando muito. Vou mandar uma boa noite rapidinho aqui pro Aristeu Pereira Lima. Boa noite, tudo bem com você? Tudo. Obrigado aí, Aristeu Pereira Lima, aí de Osasco, na Grande São Paulo. Um grande abraço para você que está me assistindo na live aí direto de Osasco. Bom, antes de falar do Santos, vamos falar aqui, trazer uma notícia importante, né? Primeiramente, vamos falar em relação numa notícia que deu o que falar, sobre a CBF, que demitiu Leonardo Gaciba, que é ex-árbitro de futebol. Ele que era ele era o comandante, né, da comissão de arbitragem, foi demitido, e em seu lugar, Alício Pena Júnior assume, né, o lugar do Leonardo Gaciba, que é o novo chefe, que fala em diminuir pressão e qualificar árbitros. Bom, primeiramente vou falar sobre a arbitragem. A arbitragem, sabemos que com o passar dos anos é péssima. Isso tem que ser dito. A arbitragem é péssima das péssimas. Infelizmente, nada vai mudar. Pode entrar Alício Pena Júnior, pode entrar qualquer outro presidente da comissão de arbitragem. O VAR, o árbitro de vídeo, infelizmente cometem equívocos, erros acima de erros, maioria das vezes. Não vou falar que não é, que eles acertam, mas mais erram do que acertam. Então, acho que, na minha opinião, o VAR, acho que tudo bem. Vai tirar o VAR? Não vai tirar. O VAR
o árbitro de vídeo não vai tirar. Só que, infelizmente, a arbitragem é fraca, é péssima das péssimas. Se eu contar histórias de erros de arbitragens, vocês vão ficar pasmos. Mesmo para quem não conhece futebol, para quem conhece, beleza, deve ter presenciado isso. Outros não conhecem, não têm esse conhecimento, então eu acho que a arbitragem é uma vergonha e isso, eu só posso dizer isso, porque, na minha opinião, não só cometeu erros também prejudicando o Santos, mas prejudicou outros times também. Então isso tem que ser dito, é uma vergonha. Então o Leonardo da Silva, né, que cometeu muitos equívocos, né, também, várias vezes, muitos erros, e talvez pode ser isso o motivo, né, da demissão do Leonardo da Silva, que não pertence mais, né, no comando da comissão de arbitragem, que trabalham, claro, escalados pela CBF, porque a CBF que praticamente faz os jogos, praticamente faz os jogos e também escala os árbitros em determinados jogos, partidas, em campeonatos importantes, que é o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, que é o Campeonato de Pontos Corridos, organizado pela CBF. Então, é uma vergonha, infelizmente. Tá certo? Bom, mudando de assunto agora, não vou falar de arbitragem, que na minha opinião não vai mudar, isso infelizmente não vai mudar, mesmo sem entrar o Alício Pena Júnior, que para mim foi um péssimo árbitro, isso tem que ser dito, para mim foi um péssimo árbitro. Leonardo da Silva foi, na minha opinião, se você perguntar para mim, se fizer uma enquete, quem foi melhor, Leonardo da Silva de árbitro, Leonardo da Silva ou o Alício Pena Júnior? Para mim o da Silva foi melhor, muito melhor que esse Alício Pena Júnior, que era fraco, muito horrível, péssimo. Pior que o Márcio Rezende de Freitas, que não vou nem falar, né? Porque se eu falar aqui vai repercutir, então não é muito legal. E lembrando 95, que foi uma vergonha que fizeram com o Santos em 95. Que o Santos, que é o campeão moral de 95, brasileiro moral em 95. Infelizmente, graças ao árbitro estrela solitária, Márcio Rezende de Freitas, né, ajudou o Botafogo, né, ser campeão brasileiro. Uma vergonha. E isso aí nenhum torcedor santista vai esquecer. Voltando agora, claro, não ficamos falando passado, vamos falar do presente. Passado é bom, mas não é bom lembrar as coisas boas, né? Pelo menos qualquer dia vamos relembrar o Santos e Fluminense. E aquele que foi um grande jogo mesmo, que mesmo o Santos tendo conquistado o título brasileiro, mas pelo menos antes teve aquele jogo contra o Fluminense, o Santos conquistou com certeza uma baita vitória e o Giovani jogou demais. Qualquer dia vamos fazer uma live especial falando sobre aquele jogo importantíssimo, jogo entre Santos e Fluminense. Mudando de assunto, vamos agora falar sobre o Campeonato Brasileiro, falar do Santos, que amanhã, às 17 horas, no horário de Brasília, joga contra a equipe do Atlético Goianiense. Depois, claro, depois desse jogo em Goiânia, o Santos, hoje, né, de manhã, aliás, antes de falar da repercussão do Santos, o Santos que joga quarta-feira contra a já rebaixada Chapecoense, e depois no outro domingo, sem ser esse domingo, no dia 21, o Santos joga contra o Corinthians na Arena Neoquímica. Então, esses dois jogos contra o Atlético Goianiense e também contra a equipe da Chapecoense serão fundamentais e importantes, porque se o Santos vencer esses dois jogos, chegará a 44 pontos ganhos. Possíveis 44 pontos ganhos. Vamos torcer para que sejam mesmo, que chegue mesmo. E aí o Santos já pode dar um passo importante de se fugir de vez da zona do risco, né, de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos acho que não vai cair, na minha opinião, mas o Santos não pode bobear. O Santos tem que vencer. Muitos falam que o empate contra o Atlético Goianiense vai ser bom. Para mim não é bom, não. Eu acho que é a hora do Santos ganhar esse jogo, ganhar da Chapecoense, para depois, lá na frente, nas últimas rodadas, não passar a depender de ninguém, né, para não correr risco de cair nas últimas rodadas do campeonato. Então, o Santos não pode dormir um minuto sequer nesses jogos importantes. E amanhã vai ter um jogo duro, difícil, mas o Santos tem condições de sair de lá com os 3 pontos, sair com a vitória, sair com um resultado positivo, e só assim o Santos já joga uma moral bem a mais, melhor, uma moral a mais contra a Chapecoense, já rebaixada a Chapecoense. Na minha opinião, o jogo vai ser na Vila. O Santos tem totais condições de conseguir vencer não só esse jogo fora de casa, mas também contra a Chapecoense, que é melhor ainda. O Santos que já está rebaixado, vai apenas cumprir tabela. Então o Santos tem que ganhar esses 2 jogos para não passar a depender. O Santos depende só dele para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos que está a 5 pontos do Juventude. O Santos tem ao 13º colocado com 38 pontos ganhos.
depois e vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é o 15º colocado com 37 pontos ganhos. O Atlético Goianiense está com um ponto a menos que o Santos, então o Santos não pode amanhã perder esse jogo e nem empatar, tem que vencer o jogo. Eu acho que o certo mesmo é conquistar a vitória, é conquistar os 3 pontos, que vai ser muito importantes. Não vai ser jogo fácil não, vai ser um jogo dificílimo, pode ter certeza. E a última vez que o Santos ganhou do Atlético Goianiense lá em Goiânia, faz tempo, hein? Foi em 2010, há exatos 11 anos. Então o Santos amanhã tem que quebrar esse tabu. Claro que os tabus são para serem quebrados. E quem sabe amanhã o Santos consiga, né, quebrar esse tabu de 11 anos sem ganhar do Atlético Goianiense em Goiânia. Então amanhã vai ser de fundamental importância. O Santos, que hoje de manhã treinou no CT Pelé, hoje cedo, depois por volta lá à tarde, não sabemos o horário exato, o Santos viajou para Goiânia hoje à tarde, fez o último treino hoje de manhã, e o técnico Fábio Carille, claro, já treinou o time, praticamente um provável time que vai entrar em campo. O Santos, que joga amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense às 17 horas, nas 5 horas da tarde, no horário de Brasília. O provável time vai ser João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza. Laterais, Madison, que volta para esse jogo, e também o Moraes, joga na lateral esquerda. Meio de campo com Zanocelo, Felipe Jonathan e também Gabriel Pirani. Esse é o meio de campo do Santos. E o Marcos Guilherme forma a dupla de ataque com o Marinho. O Marcos Guilherme que vai jogar no ataque, né, ao lado do Marinho, porque o Diego Tardelli não joga, porque o Diego Tardelli ele teve um desgaste físico, então sentiu durante o jogo contra a equipe do Bragantino, né? O Santos venceu 2-0 o Bragantino, ele que participou na jogada do primeiro gol, no chute, onde no goleiro no rebote acabou, o Santos acabou chegando ao primeiro gol, o gol do Marinho. O Santos fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo o Marinho sofreu o pênalti, depois o uruguaio Sanches fez o segundo gol, decretando a vitória do Santos já nos acréscimos, decretando a vitória por 2-0 e também uma vitória importante, já também com os 38 pontos ganhos. Agora o Lucas Braga já teve uma lesão, foi constatada uma lesão, né, porque ele sentiu a lesão já nesse jogo contra o Bragantino, saiu lesionado, e depois na quinta-feira de manhã, ontem, fez os exames no CT Pelé. Aí saiu a seguinte informação, que em relação ao Lucas Braga, foi constatado uma lesão na coxa esquerda, o Lucas Braga, e é considerado leve, ou seja, é uma lesão grau 1, talvez nem seja nem em grau 1, é uma lesão leve. Nesse jogo ele está fora, ele ficou em Santos, não viajou com o elenco, tanto o Lucas Braga quanto o Diego Tardelli, os dois não viajaram para Goiânia, eles não estão com o grupo, que estão lá se concentrando para o jogo de amanhã à tarde. Então o Santos que precisa da vitória, então perde os 2 jogadores importantes por lesões, e o Lucas Braga talvez ele volta contra a Chapecoense. Eu acredito que talvez possa ser que ele volta, mas só que provavelmente ele possa voltar no clássico contra o Corinthians. Então vamos aguardar durante a semana, mas a lesão dele não é muito grave. Agora a do uruguaio Velásquez, que saiu lesionado no outro jogo importante que me fugiu aqui agora. Então o Velásquez ele se lesionou contra o Palmeiras, na derrota contra o Palmeiras. O Velásquez que vai ficar 5 semanas se recuperando, então provavelmente ele não volta a jogar mais esse ano, só volta do ano que vem, porque o Velásquez ele teve a lesão grau 3. A lesão do Velásquez é mais grave do que a do próprio Lucas Braga, se fizer uma comparação, né, das lesões que os jogadores do Santos, que perdem jogadores importantes, peças importantes por lesões. Então o Santos amanhã não terá Lucas Braga e o Diego Tardelli que está sendo preservado para que não deixe, talvez que não ocorra uma lesão mais grave, que se agrave a lesão. Então ele que teve um desgaste físico e certeza, sem sombras de dúvidas, vai fazer muita falta. Então o Santos amanhã precisa conseguir uma vitória mesmo com os desfalques. E o Fábio Carille, claro, ele vai aos poucos, ele vai tentar equilibrar o time. O que o Santos vai ter que fazer amanhã? O Santos vai ter que marcar bem a equipe do Atlético Goianiense, fechar a marcação, mas também, claro, não pode chamar o adversário toda hora, porque
tomar sufoco, uma hora acaba tomando gol. O Santos tem que sair para o jogo também, tentar arriscar nos contra-ataques. É claro que o Atlético Goianiense pode ser que venha para cima ou não, ou o Santos talvez vai tentar ir para cima, então o Atlético Goianiense pode jogar de linhas baixas, não sabemos, ou o Santos jogará de linhas baixas, vai jogar fechado, tanto uma equipe ou outra. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, amanhã a expectativa é que seja um jogo muito tenso, complicado, porque se o Santos ganha o Atlético Goianiense, o Atlético já fica beirando a zona do rebaixamento. O Santos já precisa vencer para que pelo menos o time já se afaste cada vez mais da zona da degola. Então para o Santos é importante. E agora para o Atlético Goianiense também eles não pode perder, porque se perder também aí se complica. É igual se o Atlético ganhar do Santos, o Santos também, tudo bem, o time não vai terminar na zona do rebaixamento, mas já fica um alerta com o Juventude, porque o Juventude joga agora nesse final de semana contra a Chapecoense na Arena Condá em Chapecó. A Chapecoense vai só cumprir tabela e o Juventude precisa da vitória e também torcer para que o Santos perca para o Atlético Goianiense. Então o Juventude já vai jogar sabendo, já no dia seguinte, sabendo do resultado do jogo do Santos contra o Atlético Goianiense. Só que o jogo vai ser no domingo, então o Santos precisa vencer para que pelo menos se distanciar cada vez mais. Como consta a matemática que eu falei no outro programa anteriormente, o Santos com 44, 45 pontos ganhos matematicamente escapa da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a matemática exata que passo para vocês que estão me assistindo. Então o Santos precisa mesmo vencer. Então o Santos, né, então, que eu estava dizendo é o seguinte, então o Lucas Braga provavelmente pode voltar no clássico contra o Corinthians no dia 21 agora, então, porque a lesão dele não é leve, então ele está sendo preservado, tanto ele quanto o Diego Tardelli, para que as lesões não compliquem mais, não se agrave mais, porque quando sente uma lesão leve, então tem que preservar, não pode insistir, não pode sacrificar o jogador, porque se deixar, aí a lesão pode piorar cada vez mais. Porque ele sentiu uma lesão na coxa esquerda, né? Então, e também o próprio Diego Tardelli, que sentiu, né, problemas físicos, então, ou seja, desgaste físico, né? Esclarecendo melhor. Então, para o Diego Tardelli é um desfalque também muito importante do time do Santos Futebol Clube, né? Mas o Santos precisa amanhã, claro, sem eles, vai ter que se virar amanhã para vencer a equipe do Atlético em Goiânia. Bom, agora vamos falar aqui sobre os 12 pontos disputados nos últimos jogos do Santos. Dos 12, os últimos 4 jogos, o Santos conquistou 9. Só veio, infelizmente, a derrota diante do Palmeiras, né? O Santos tinha vencido o Fluminense 2-0, já com torcida no estádio, já voltando lá atrás contra o Grêmio, o Santos venceu por 1-0 com torcida. E depois o Santos jogou em Curitiba contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0 no sufoco, mas o Santos venceu. Depois o Santos fez o clássico contra o Palmeiras. O Diego Tardelli não jogou porque deu uma virose entre sexta e sábado, não recordo o dia exato. Então ele foi o desfalque do Santos, não jogou o clássico contra a equipe do Palmeiras e voltou contra o Bragantino, jogou muito bem. E depois, claro, sentiu, né, um desgaste físico, porque se esforçou muito, e então vai desfalcar novamente o Santos. Então o Santos que venceu 2-0 Fluminense, 1-0 Atlético Paranaense, perdeu para o Palmeiras 2-0 e agora venceu o Bragantino 2-0, foram relativamente bons resultados. 3 vitórias e 1 derrota. Então dos 12 pontos disputados, o Santos conquistou 9. Então o Santos precisa agora ter um bom aproveitamento nas últimas rodadas, conseguir vitórias, porque isso aí vai ser muito bom. Tem torcedor que já está sonhando com a Libertadores. Eu acho que no momento não é bom pensar em Libertadores, não. Por enquanto é pensar em vencer os jogos. Agora, se acontecer o Santos classificar para a Libertadores, aí já é uma outra história. Mas vamos ter pés no chão, gente, porque sabemos que o Santos tem um jogo duro contra o Atlético Goianiense. Se o Santos vencer o Atlético Goianiense, pode ter certeza que quarta-feira o Santos não perde, o Santos ganha da Chapecoense, porque a Chapecoense está muito mal no campeonato, já é a primeira equipe já matematicamente rebaixada
para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Santos precisa vencer o Atlético Goianiense, tem por obrigação mesmo. Então o Santos, dos 12 pontos disputados, conquistou 9, isso é muito bom. Então é um fator positivo. E curiosamente, né, o Santos que deu uma arrancada importante, e ainda mais também após a chegada do Edu Dracena, né? Chegou o Edu Dracena, o Santos no primeiro trabalho dele, no primeiro jogo dele na Vila Belmiro, o Santos conquistou uma vitória 2-0 sobre o Fluminense, e então depois venceu o Atlético Paranaense, e perdeu para o Palmeiras 2-0, e depois no clássico, né, na Vila Belmiro, depois o Santos novamente em casa já se recuperou com vitória por 2-0 sobre o Bragantino, sobre o Red Bull Bragantino. Então os bons resultados, né, se for analisar assim analisar prática assim tudo drasticamente, o Santos se afastou do Z4, e que continue assim, que continue se afastando do Z4, o time continue, né, já conseguindo bons resultados positivos, que vai ser muito bom, vai ser importante para a equipe santista. Então é isso aí, gente. Eu acho que agora o Santos precisa agora pensar já para o ano que vem, 2022. Está surgindo muitas especulações, né, do Germancano, o argentino, que parece que não vai ficar no Vasco. Então parece que ele pode pintar no clube brasileiro. O Santos está interessado na contratação do Germancano. Aí vazou a informação que o Germancano ganha um salário em torno de R$450 mil. É muito alto, né, gente? Porque o Santos não paga esse salário, pelo que eu saiba das informações. Ainda mais o Andrés Rueda e a diretoria que estão trabalhando na parte do equilíbrio da folha salarial do clube. Então, eu acho que o Rueda não vai fazer essa loucura de pagar R$450 mil. Ou será que vai? Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele aceitar uma pequena baixa, pode ser que ele pinte no Santos Futebol Clube. Só o problema é a idade, né? Ele está com 33 anos de idade, né? 33 anos ele tem, né? Então, o Germancano. Então, a idade pesa um pouco, mas por outro lado, a qualidade dele é muito boa. Ele é um cara fazedor de gols. Então, temos que ver se vai render muito para o Santos Futebol Clube. Não só para ele fazer gols, o seu o centroavante, um verdadeiro camisa 9. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque o Santos está atrás de um centroavante, fazedor de gols. O Santos não tem esse fazedor de gols, tipo igual o Ricardo Oliveira, igual o Guga nos anos 90, o Viola, que teve uma passagem boa no Santos também, o Viola, que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, passou pelo Vasco da Gama, então outros clubes. Então, agora, pelo que dá para perceber, então o Santos está à procura de um camisa 9. O Germancano, ele é vou falar uma coisa para vocês, ele é um grande jogador, mas a idade pesa muito, né? O salário dele é muito alto, não sei se vale a pena, mas vamos ver o que vai acontecer, porque é apenas especulações no momento. Então, o Santos que procurou os agentes do Germancano, parece que ele possa vir para o Santos. Outro nome também que foi especulado foi o Nicão, do Atlético Paranaense, que também acho que não vai permanecer na equipe paranaense, e o Santos está interessado na contratação também desse jogador. Então vamos ver o que vai acontecer. Mandar uma boa noite ao Luiz Apolinário, Aristeu Pereira Lima, Luiz Apolinário em São Paulo, ele mora na capital paulista, está me assistindo. Obrigado pela audiência de vocês. E então é isso aí. Então vamos acompanhar tudo o que está acontecendo no futebol. Então, gente, o Santos amanhã, vamos aqui repetir para vocês a possível escalação, que o Santos hoje teve o treino hoje de manhã no CT Repelé, e à tarde o time já viajou para Goiânia, já está lá, neste momento já está lá em Goiânia, o time já está concentrado para o jogo de amanhã à tarde contra o Atlético Goianiense. Amanhã o jogo será às 17 horas no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Provável Santos amanhã contra a equipe, né, do Atlético Goianiense. João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa formando o trio da zaga do Santos. Nas laterais, Madson e Moraes. Moraes é novidade na lateral esquerda. E também no meio de campo, Zanocelo, Felipe Jonathan e também Gabriel Pirani.
que formarão o meio de campo do time do Santos, e Marcos Guilherme e Marinho. O Madison voltou, né, após a suspensão que ele cumpriu no jogo contra o Bragantino, não jogou, porque ele tinha levado o terceiro cartão amarelo, então ele não jogou, não enfrentou a equipe do Bragantino, volta amanhã. E por outro lado, o Santos não terá Lucas Braga, né, com uma lesão leve na coxa. Talvez ele volta contra a Chapecoense, mas provavelmente volta contra o Corinthians, no clássico contra o Corinthians no dia 21. Na quarta-feira, no dia 17, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, 19 horas, o Lucas Braga, acredito que ele não volte nesse jogo ainda. E também o Diego Tardelli, com desgaste físico, também não joga. Estão vetados tanto o Diego Tardelli quanto o Lucas Braga, que ficaram em Santos, não viajaram com o resto do elenco para Goiânia. Então, os jogadores do Santos que serão desfalques importantíssimos, mas agora o Carille vai ter o que tem no elenco e aproveitar, claro, o Santos amanhã vai ter que, sem os dois jogadores importantes, vai ter que se virar e vencer amanhã, conseguir os 3 pontos que serão fundamentais para o decorrer, né, dos últimos jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas, acho que 7 rodadas do campeonato, né? Então o Santos precisa da vitória, precisa vencer já para jogar com uma moral muito grande contra a Chapecoense, já rebaixada a Chapecoense, depois do jogo tem o jogo contra o Corinthians. Sendo assim, o Santos aí, pelo menos o time nas últimas rodadas, não entra em desespero, né, na briga contra a zona do rebaixamento. Então o Santos precisa da vitória. Então amanhã o Santos joga com esse time aqui, então, com 3-5-2, João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa, Madison e Moraes nas laterais, direita e esquerda, e no meio de campo, que eu acabei de falar para vocês, Almocelo, Felipe Jonathan e Gabriel Pirani, e o ataque com Marcos Guilherme e Marinho. Esse é o time, né, que o técnico Fábio Carille já praticamente tem em mente, tem na cabeça, é o provável time que vai entrar em campo amanhã contra a equipe de Goiânia, contra o Atlético Goianiense, que é o 15º colocado com 37 pontos ganhos, e o Santos é o 13º colocado com 38 pontos ganhos. Então amanhã o Santos precisa desse resultado positivo, tá certo? Então é isso aí, gente. Então amanhã vamos torcer para que o Santos consiga um grande resultado, uma grande vitória e também, cada vez mais, ficando longe, mais longe possível da zona do rebaixamento. A todos vocês, um forte abraço, um ótimo final de semana. Cuidem-se, porque tá controlado o negócio da pandemia do Covid-19, está controlado, mas o vírus não foi embora, tá bom? Tem gente que tá achando que foi embora, mas é mentira. Continue se cuidando, mesmo assim ainda, mesmo estando controlado, o vírus não foi embora. Então cuidem-se, né? Use máscara, use álcool em gel, proteja quem você ama, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês e tenham um ótimo final de semana. E amanhã, com certeza, vamos torcer para que o Santos conquiste uma boa vitória amanhã, saindo de lá de Goiânia com os 3 pontos. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.